parabenizar pela mobilização aqui em Campinas. É muito importante esse movimento que os trabalhadores estão fazendo no Judiciário. O Tribunal de Justiça, ele nos deve, a título de perda inflacionária acumulada, 31,81%. Tá? Até ano passado, até fevereiro do ano passado, ele nos devia 24,97. São perdas que vêm acumulando. Por exemplo, em 2020 e 2021, baseado eles como desculpa pela Lei Complementar 173, eu falo desculpa porque a Lei Complementar 173, ela proibiu reajuste salarial. Ela não proibiu a recomposição da perda inflacionária, que é a mera correção da moeda, tá? Mas os governantes, principalmente o gestor do Tribunal de Justiça, já quis entender da forma que melhor lhe favorece. Eu digo Tribunal de Justiça de São Paulo, porque agora os tribunais de todo o estado, toda a federação, estão começando a realinhar os salários dos servidores. O Pará, por exemplo, semana retrasada, já concedeu um reajuste de 20%. 10% esse ano, 10% no ano que vem. Com isso, o que vai acontecer? Eles estão recompondo as perdas acumuladas, tá? O tribunal, há pouco, nós estávamos na pista ainda, ele anuncia a concessão de 6%. Quando ele fala que é sobre a gratificação judiciária, é porque o único mecanismo que nós temos para receber qualquer tipo de reajuste salarial, recomposição de perda ou alguma gratificação, ela tem que ser através da gratificação judiciária. Isso está no próprio plano de cargos e carreiras. O Tribunal de Justiça deixou essa janela para ele não precisar de ficar encaminhando ano a ano um projeto de lei para conceder a recomposição da perda inflacionária, da data base. Em parte isso é bom, porque nós não precisamos sempre do Executivo e do Legislativo. Em parte é muito ruim essa situação, porque o tribunal faz o que quer com o dinheiro. Ele, na hora dele buscar dinheiro, ele leva aqueles números astronômicos, leva uma conta enorme para o Executivo, e depois, na hora que o dinheiro chega, ele alega sempre que houve um corte, e esse corte recai sempre nas nossas costas, tá? A partir do momento que porque eu estou dizendo isso, porque existe em andamento, lá no Supremo Tribunal Federal, um procedimento, um processo, uma AD, que está sendo protocolada aí pelo Aras, pelo Procurador-Geral da República, onde diz que está tentando revogar os efeitos dessa lei, da nossa lei da database. E muitos aqui ficam preocupados. Nós não devemos ficar preocupados com isso, porque é um direito constitucional que nos assegura todo ano receber a perda inflacionária. E isso sequer nós estamos recebendo. Quer dizer, então, nós devemos ficar preocupados quando a gente está levando alguma vantagem e essa vantagem poderá ser retirada. Nós não estamos levando vantagem nenhuma. O fato do tribunal levar uma peça única orçamentária, dentro dela embutir a nossa reposição, só que quando chega aqui ele concede o que ele quer. E sabe lá o que ele negociou com o Executivo, que fica às escuras, fica em quatro paredes. Então, eu penso que o certo e correto é que no futuro nós tenhamos sim, todo ano o tribunal manda um projeto para a LESP e lá vai estar constando qual que vai ser a recomposição dos nossos salários. É 5%? Aprovou? É 5% no nosso salário. Pelo menos esse dinheiro vai vir o quê? Carimbado. É uma verba vinculada, que nós chamamos no orçamento. É o que não acontece hoje. Por isso que o tribunal também, de forma
muito assim sorrateira, ele continua deixando a questão de que todos os reajustes incidam sobre a gratificação judiciária. Está cômodo para o tribunal trabalhar desta forma e muito ruim para nós. Se alguém defende, eu sei que tem quem defende essa situação favorável, é um erro. É um erro, porque o correto é nós recebermos todo ano a nossa recomposição salarial, o nosso reajuste e saber efetivamente o que o governo está direcionando para nós trabalhadores, coisa que nós não temos conhecimento disso, tá bom? Então agora ele anuncia os 6%, só que não é só 6% que ele nos deve. O Tribunal de Justiça, ele nos deve com uma perda inflacionária acumulada, 31,81. Ele nos deve a readequação do auxílio saúde. Por que eu falo a readequação? Porque não basta ele majorar por baixo o nosso auxílio saúde. Está muito defasado, principalmente se nós formos comparar com o auxílio saúde dos magistrados. Porque lá na resolução 294 do CNJ, tá? Se de alguma certa forma ela diz que quem já recebia esse benefício não poderá receber outro benefício, porque nós já recebíamos o auxílio saúde, então por isso que ele alega que nós tivemos que ficar de fora. Só que da mesma forma, essa resolução 294, ela traz algumas diretrizes que o tribunal não está cumprindo. Qual é a diretriz? Princípio constitucional. A proporcionalidade está lá constando da resolução 294. Tem que haver proporcionalidade entre o que uma categoria, uma carreira está recebendo e o que a outra carreira está recebendo. Aí fica uma pergunta: existe proporcionalidade entre R$ 370 para servidores e até R$ 3.500 para magistrados? Não. Aonde mora e aonde a prevenção, né? A prevenção para eles é diferente da nossa. Aonde a doença de um magistrado é diferente do servidor. Então nós temos que lutar por isso. Só que aí nos perguntou há pouco, a Mara estava dizendo o seguinte: o que nós podemos fazer? Nós só podemos fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa em função de uma norma, de uma lei, ou de uma decisão transitada em julgado, tá ok? Todos nós sabemos disso. Agora, se a categoria estiver plenamente indignada, plenamente mobilizada, nós temos condições de avançar mais. Senão vai ficar só nos 6% e talvez um pequeno reajuste no auxílio saúde. O auxílio transporte é da competência do executivo. Até mesmo o tribunal, no afã de enrolar a categoria, ele fala que vai majorar, só que não compete a ele. É competência exclusiva do Poder Executivo. Quando aumentar o auxílio transporte do trabalhador do Executivo, automaticamente aumenta o auxílio transporte de todo o funcionalismo, inclusive o nosso, do Legislativo, do Ministério Público e assim sucessivamente, tá? Então não depende do tribunal, depende sim do Executivo, o auxílio transporte. O auxílio saúde não, depende do tribunal. Tribunal de Justiça tem dinheiro? Muito dinheiro. Muito dinheiro. O Tribunal de Justiça, esse ano, embora ele tenha recebido 320 milhões a mais no pessoal, no tesouro, que é destinado à recomposição salarial, o Estado autorizou um aumento de orçamento na casa de 2 bilhões de reais. Só que com verbas vinculadas que nós falamos no orçamento. Qual é essa verba? É do fundo. Então o Estado autorizou o Tribunal de Justiça a ter um orçamento na casa de 15 bilhões de reais, só que ele vai ter que tirar
2 bilhões e pouco do fundo especial de despesa. Só que o fundo, já no ano passado, ele arrecadou 4 bilhões e 700. No ano retrasado, 2 bilhões e 600. E nesses 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, já teve um aumento na casa de 72% a mais no fundo, se comparado com o mesmo período do ano passado, janeiro e fevereiro. Ou seja, só esse ano, o Tribunal de Justiça agora já recebeu mais de 850 milhões de reais em apenas 2 meses. Está previsto para o tribunal, porque o dinheiro que o Banco do Brasil paga, esse aluguel do dinheiro, que na verdade é um aluguel, tá? O Tribunal de Justiça vendeu a nossa folha de pagamento, o Tribunal de Justiça vende o dinheiro do depósito judicial para o Banco do Brasil e recebe 0,26% ao mês. Então é muito dinheiro, é muito dinheiro. Só este ano está previsto, olha, sem o aumento da Selic, hein? Se ficar desta forma, está previsto para o tribunal arrecadar praticamente 7 bilhões de reais no fundo. O que ele vai fazer com tanto dinheiro assim? Então ele poderia muito bem implantar sossegadamente um belo de um auxílio saúde para nós. Porque ele pode tirar deste dinheiro aí, dinheiro do fundo. Então, o Tribunal de Justiça tem dinheiro para aplicar uma política positiva para nós? Sim. Vai depender de quem? Do servidor. Porque não basta só o servidor de Campinas, não basta o servidor de Ribeirão Preto, o servidor de São José do Rio Preto, e assim sucessivamente, muitas cidades estão mobilizadas, estarem dentro deste movimento. Porque nós sozinhos, nós não temos condições de fazer a pressão. Principalmente, pessoal, agora que ele acaba de conceder a database. Porque a concessão da database a não concessão, vamos pensar assim, era a arma que nós tínhamos da legalidade plena do movimento. O movimento de greve é legal? Sim. Ele pode ser usado a qualquer momento. A qualquer momento. Por várias razões. Ausência de majoração do auxílio saúde, a não reposição das perdas. Só que aí vai do estado de negociação. Como não está devidamente regulamentado o direito de greve do setor público, ele existe, mas não está devidamente regulamentado pelo Congresso Nacional. Tem 3 ações diretas de inconstitucionalidade que já foram julgadas pelo Supremo, que aplica essas normas, aplica o que foi decidido. É legal o direito de greve do setor público? Sim. Podemos fazer greve? Sim. Qual que é a única inconveniência? É o corte de salário. O que poderá, entretanto, ser negociado durante ou antes do término do movimento grevista. Essa é a lei que está regendo o direito de greve do setor público aqui no Brasil. Então nós temos direito? Sim. Podemos exercer a greve? Sim. É o nosso direito, já fala, assegurado constitucionalmente. Mas em que momento? No momento que nós tivermos discutido amplamente ou deliberado pelo conjunto dos trabalhadores. Então tem que haver uma decisão de Assembleia Geral para poder deliberar sobre isso. Se o trabalhador vai exercer esse direito. Não pode ficar à mercê nossa aqui de Campinas. Não pode ficar à mercê de Ribeirão Preto. Nós temos uma assembleia agora no sábado, que na assembleia de sábado nós podemos fazer este encaminhamento. Nós aqui de Campinas podemos fazer o encaminhamento
Só que o que nós temos que observar é o seguinte: quem irá cumprir o livre exercício de greve? Essa é a dúvida. Quem que vai cumprir? Só nós? Vai ser suficiente para que nós possamos negociar lá no final alguma coisa que pudermos estar perdendo no decorrer do movimento? E a chave é essa. Se vocês se recordam, por que nós tivemos salários descontados em 2004? Por que nós não tivemos salário descontado em 2001? Porque em 2001 foi uma greve que veio de cima para baixo. Já cansei de falar isso. O tribunal tinha interesse na greve em 2001, porque em 2002 ia entrar em pleno exercício a lei da responsabilidade fiscal e o tribunal estava operando em quase 7%. Ele tinha que abaixar. Então ele conduziu todo o judiciário para a greve para ver se aumentava de 6% para 8% o percentual da lei da responsabilidade fiscal. Ele precisava de uma PEC, não ia dar certo, não deu certo. Então não houve punição. Em 2004, como ele não cumpriu nada do que ele nos deu em 2001, prometeu nos dar, nós deflagramos uma greve da base, veio lá de baixo. A vontade da base, essa que é gostosa, a vontade da base. Só que daí o que aconteceu? Em determinado momento, o movimento foi ficando mais fraco, nós fomos sendo ameaçados até ele cortar salário e nós tivemos que voltar. Quando nós voltamos, nós não tivemos condição de negociar. Aí ele pegou e deixou nós com falta injustificada. O que veio se modificar somente em 2006. Porque aí também doeu a consciência de quem tirou esse direito nosso lá. Então devolveu o dinheiro, mas nós ficamos com falta injustificada no prontuário. Interrompeu vários direitos nossos, de 2004 a 2006. Nos devolveram em 2006. Quando chegou em 2010, nós não tínhamos como reagir, como fazer outra alternativa a não ser a greve. Por quê? Já não cumpriu a data base de 2009, Valim Belotti, só lá foi 6,25%. É por isso que hoje ela está acumulada até ano passado em 24,93. Foi 6,25 em 2000, mais 10% em 2020, 2021 e alguns penduricalhos que ficou no meio do caminho, desde 2002. É por isso que nós dissemos, não podemos abrir mão. Fizemos certinho. Vocês estão de parabéns. Nós estamos de parabéns, porque se nós não tivéssemos iniciado esse movimento, os 6% não chegaria. Vocês podem ter certeza. Às vezes a pessoa fala, mas aí vamos no judiciário. Nada. O judiciário não resolve esse problema, já está decidido pelo Supremo. Não pode interferir em orçamento. Não existe isso. Então, quem tem que resolver somos nós, o conjunto dos trabalhadores. Não tem outra forma. Então vai de acordo com a nossa força de luta, de acordo com a nossa vontade, de acordo com a adesão do movimento. Tá bom, pessoal? Então, no sábado, nós vamos ter a oportunidade de pelo menos defender o que nós acreditamos, que nós temos direito sim. Por que o tribunal não chama para negociar a data base de 2020, de 2021? Não tem nenhum impedimento. Está lá na lei 173, lei complementar. É a exceção. A mera correção da moeda é a exceção. A lei da própria lei da responsabilidade fiscal, ela assegura que os administradores públicos até ultrapassem o limite previsto na 101. Desde que seja para pagar pessoal, para recompor salário. Aí ele pode, é exceção. Então, nós temos como receber esse atrasado? Temos. Jurídico? Não. Político? Não. É a força. É administrativamente, é a nossa força de movimento. Então, se o pessoal topar, se o pessoal tiver interesse, entender da necessidade de fazer esse movimento. Ainda anteontem fiz uma matéria ali e tal, que eu expus tudo isso aí. Falei, olha, os administradores do tribunal estão brincando com a categoria. Só que eles esquecem
que em determinado momento a indignação fica muito maior do que a própria vontade do cidadão. E muitas pessoas perdem o controle da situação. Porque o que nós estávamos até outros dias, nós estávamos aí, nós estávamos, como posso dizer, insatisfeitos. A insatisfação, ela é importante, mas ela não é suficiente para fazer o que nós estamos fazendo hoje. O que vocês fizeram hoje, fizeram semana passada. Para fazer isso, tem que ter o quê? A indignação. A indignação tem que estar na flor da pele, a ponto do seu colega estar trabalhando e isso não te incomodar. Ah, mas o colega está trabalhando, você vai ser punido, você pode perder um dia, não sei o quê, isso não te atrapalha? Não! Não pode me atrapalhar, porque eu estou indignado. Eu sei do meu direito. Ou eu conheço o meu direito, ou abro mão dele. Isso é indignação. É disso que nós precisamos passar para o resto da categoria. Porque nós já estamos indignados aqui em Campinas. É isso que nós temos que trabalhar nos grupos. Tem grupo aí que tem 20 mil trabalhadores. Tem que pular. Gente, e daí? Nós vamos aceitar só isso? Agora, para não aceitar, tem que ter a discussão do coletivo dos trabalhadores. Não basta nós ficarmos sozinhos insatisfeitos. Não basta nós ficarmos sozinhos indignados. Porque nós temos que andar em bloco. Nós temos que andar de mãos dadas, juntos, para que possamos, em determinado momento, negociar. Por que a greve de 2010 não acabava? Nós chegamos a ficar em 2.700 trabalhadores na rua. Não podia acabar, que nós não tínhamos feito acordo. Nós não tínhamos feito nenhum acordo. Se não fizer acordo, é furado. Por isso que às vezes uma greve inicia, que eu falo, perde o controle. Porque não se senta para discutir, para fazer o acordo final. Sem o acordo final, não existe terminar uma greve. Então, por isso que eu falo, se a gente for entrar, nós temos que entrar convicto, ó. Nada me incomoda. O que está me incomodando é o tribunal não devolver os meus direitos. Ele não cumprir. Ele reúne condições? Bastante. O tribunal nunca teve uma folga fiscal tamanha, uma margem fiscal e uma margem financeira igual ele tem hoje. Essa margem que o tribunal tem, ele está operando em 4,5. Isso aí quer dizer quase 2 bilhões a mais. Que ele poderia ter pego lá no governador. E por que ele não pegou? Porque o direito não é dele, magistrado, é nosso, do trabalhador. E nós não somos a prioridade do tribunal. É por isso que ele não pegou. Porque se fosse magistrado que tivesse aí, que vai ter 18%, 1%, ele nem quer saber, ele manda pagar e o Estado que deposita lá o dinheiro. É lei. Uai, e a lei nossa? E a lei que nos assegura a recomposição mínima, que é a perda inflacionária, que é a mera correção da moeda? Então é isso que nós temos que ter em mente, tá? Nós temos que convencer, nós temos que conversar com os nossos colegas que nós temos alguns direitos que, se todos estiverem reunidos, juntos, ou todos que eu falo, uma parcela pelo menos, satisfatória, né? Para nós podermos encarar um movimento mais forte. Senão, nós podemos realizar, sim, atos toda semana. Nós estamos insatisfeitos, estamos indignados, a categoria não deflagrou a greve, vamos continuar reunindo toda quarta. É aqui. Esse é o nosso lugar, é o lugar do trabalhador. Ele está aqui discutindo os seus direitos, ele está recebendo informação do seu direito. E nós temos direito? Muitos. O tribunal não buscou o dinheiro porque ele não quis, porque o direito não era dele, magistrado, era nós, servidores. Senão ele teria exigido do governador. Tivemos tudo para isso. Governador, eu preciso de mais, eu estou devendo para o meu servidor. Eu devo pelo menos o 2020 e 2021. Eu tenho que repassar.
Alexandre de Moraes lá decidiu, baseado para não conceder reajuste, imaginando que faltaria dinheiro para nós passarmos pela pandemia. Só que não houve a interrupção de pagamento de impostos. Houve sim o superávit de receitas. Estados, municípios, somado a isso, aí a União mandou dinheiro para os estados e municípios. Está sobrando dinheiro no cofre público. O estado de São Paulo tem dinheiro de monte. Então o que nós precisamos é isso, é conversar com os colegas para ver se o pessoal, até onde a categoria vai ter interesse em buscar efetivamente esse direito aí, que é o direito a um belo de um auxílio saúde, pelo menos. Belo do auxílio, não é R$50 a mais não, é um belo do auxílio. Estou dizendo que lá, Piauí, gente, Piauí, desmerecendo, querida Piauí, mas lá o servidor judiciário está recebendo igual a magistrado, R$1.800 por mês de auxílio. Piauí, auxílio de saúde. Aqui, a categoria é grande, mas a arrecadação é enorme. Né? O PIB nosso arrebenta. Tanto é que dinheiro está jorrando aí no Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Então não precisamos ter essa preocupação, não. A preocupação é outra, né? Nós temos que entender se nós vamos estar juntos com a maioria dos trabalhadores ou não. Não fiquem entristecidos se a decisão, ainda no momento, não for a que nós pretendemos. Entendeu? Porque um movimento de greve, ele tem que ser bem construído. Ele tem que ser bem construído. Justamente para não acontecer isso. Ele tem que ser bem construído, tem que ser discutido com o conjunto. Enquanto isso não acontece, nós continuamos discutindo entre nós. Porque as coisas são muito ecléticas, vamos se modificando, né? Você vê, até 3 horas atrás nós estávamos vindo para cá e não tinha nada. Agora você deu 6, no meio do caminho, né? Vai ter ato? Falei, agora tem que ter o ato. Porque se ele só está cumprindo 6 por nossa causa, causa de vocês. Se vocês tivessem ficado trabalhando sem a contrapartida, sabe o que ele ia reconhecer? Nada. Na verdade não foi 6, né, Alemão? Foi 6% sobre o valor da gratificação, não dá 3 sobre o valor total. Não, mas isso aí, desculpa o seu nome? Vanessa. Todo ano, essa questão, veja bem, ó, pegou eu na pista, né? Então eu ainda não li, porque eu dei o vídeo, eu consegui escutar direito, está muito baixo. Mas todo ano isso aí acontece. Se ele concedeu 6% de reajuste, é que ele vai incidir lá, ele vai entrar pela gratificação, só que aí sai aquelas tabelas, 300% sobre a tabela tal, que é para poder fazer o acerto. Tá, mas aí o 6% sobre a gratificação acaba dando 3% Não, no total, não. não 5,41. Se ele deu 6% só sobre a gratificação, Sim. não deu nada. Então, Isso que nós temos que ver. Sim. Nós vamos ter que sentar primeiro, ver a publicação. Se ele deu 6% de reajuste salarial que vai incidir sobre a gratificação, que vai entrar pela gratificação, aquilo que eu expliquei. Aí tudo bem, aí é 6. Se vai incidir somente sobre, tem que olhar se tem essa palavra. é o que foi falado, o que foi publicado somente sobre a gratificação. Tem publicação? Sim. Por escrito já? Na notícia que foi enviada. Aquele vídeo, né? Eu não consegui nem ouvir direito. Então, pessoal, mas independente disso, nós ainda estamos. O que nós temos que fazer? Continuar discutindo. Porque mesmo que ele concedeu 6%, não é o que nós estamos pleiteando. Mesmo que tenha os 6%. Concorda? Sobre todos os integrais vencimentos. Não é o que nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos a readequação do auxílio saúde e nós queremos discutir em que momento e de que forma que nós vamos receber os atrasados. Principalmente, quando eu falo principalmente, que aquilo quando a gente abre mão, em 2009 nós abrimos mão, em vários momentos nós abrimos mão, porque recebeu uma parte, não pegou o resto.
Aí as coisas ficam mais difíceis. Porque para nós recebermos, nós temos que entrar com uma ação judicial. O judiciário não interfere no orçamento de outro poder. Bom, o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com o Poder Judiciário, tá, gente? Então, é complicado. Então, mas o de 2020 e o de 2021 está muito recente. Esse dinheiro, além de tudo, ele está no orçamento. Esse de 2020 e 2021. É um dinheiro que está no orçamento atual. Porque não veio dinheiro a menos no orçamento de 2020 e 2021. O tribunal está mal negociando o orçamento, porque ele vai em conchavo com o executivo, vai abrindo mão. Por quê? O dinheiro do fundo, ele não precisa de autorização de nada. Ele administra como ele quer o dinheiro do fundo. Então você veja bem, cada ano aumenta mais a verba vinculada, a receita vinculada, que o Estado pega mais do fundo, vai pegando o fundo, e ele vai abrindo mão do tesouro, porque o tesouro nós controlamos, né? Pelo menos nós fiscalizamos, o Estado fiscaliza, o dinheiro do fundo não. Aí ele vai criando as benesses para ele, auxílio saúde, auxílio diária, e tudo, enfim, tudo que nós conhecemos aqui, moradia, tá? Então e assim por diante. E vamos ver se a categoria, não fiquem decepcionados, porque é normal, às vezes a pessoa não tem tanta informação e antes isso do que nada, está errado pensar dessa forma, porque a pensar dessa forma é que nós temos hoje uma perda inflacionária de 31,81. Eu só compareço aqui para dar um reforço, tá? Para dar uma clareza e mostrar do que nós precisamos, tá? Mas que isso aí não é o que nós estamos... Sim, Então vamos... Pergunta. Bom, se eu souber... O que está sendo feito com relação à perda das nossas abonadas? Está sendo feito alguma coisa? A gente pode fazer alguma coisa? O que a gente tentou, se chama mesmo? Vanessa. Pessoal, é uma questão, veja bem, negócio da abonada, isso aí, o que aconteceu? O Dória nos tirou a abonada do dia para a noite, sem qualquer discussão. Quando ele jogou um projeto para discutir o reajuste do IANSP e a ampliação da forma de cobrar o IANSP e de quem poderia participar do IANSP, ele jogou lá num cantinho a retirada das faltas abonadas, que não tinha nada a ver com o projeto. Só que não teve ninguém que abriu o projeto, leu e nos orientou. Lá o parlamento não deixou passar, aprovaram, né? Ele tinha maioria, mas nós não tivemos nem mecanismo de nos defender. Hoje, o tribunal tem autonomia administrativa e financeira. Ele poderia discutir conosco esses 6 dias de abonada. Ele pode, muito bem, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, tantas horas que a gente passa, que nós passamos, nós trabalhamos mais, principalmente se estiver no home office, ou mesmo aqui, a gente sempre ultrapassa 15 minutos, 30 minutos, o tribunal poderia fazer uma compensação, fazer um banco para poder dar essa abonada. Depende de conversar com o tribunal, pressionar ele, poder, ele pode. A única forma é essa, ou politicamente, um projeto para revogar essa revogação do Dória, tá? Faz muito mais sentido. Ou, né? Sim, porque assim, a gente trabalha, segundo o que a Mara já Chama o nos falou. Instituto da Repristinação, né? É revogar uma lei que foi revogada de uma anterior, tá? Entendeu? Então, nós poderíamos, só que no parlamento nós não temos muita chance. Seria que ser no tribunal. Pressionar o tribunal para criar uma resolução, através de resolução, devolver esse dinheiro para nós. FTJ,